Amém. Glória a Deus. Se você puder ir no seu lugar, em nome de Jesus, fechar os seus olhos, se posicionar diante da presença do Senhor como você já está. Eu gostaria que, em nome de Jesus, você continuasse nesse mesmo espírito, nesse mesmo coração, na adoração, no desejo de busca pela presença, pela graça, pela glória de Deus. E esse é um momento em que o Espírito Santo vai falar conosco, assim como já tem falado, mas agora ele vai falar de maneira mais profunda, mas agora ele vai falar de maneira mais realista aí aonde você estiver, através da sua palavra. A palavra de Deus fala que a sua palavra, a palavra de Deus, ela é mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, penetra até o ponto de discernir alma, espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração, como Hebreus capítulo 4, versículo 12 diz. Então feche seus olhos nesse momento. Eu queria que você orasse ao Senhor. Eu queria que você posicionasse seu coração diante da presença do Pai. Eu queria que você falasse com o Espírito Santo aí na sua casa, onde você estiver, que em nome de Jesus Cristo, porque em nome de Jesus Cristo, esse é o momento em que nós vamos receber a semente da palavra do Senhor. Esse é o momento em que nós vamos receber aquilo que o Espírito Santo, Ele deseja guiar, ou fazer, ou ministrar, ou tocar naquilo, nos lugares onde precisam ser transformados e restaurados. Por isso eu queria que você se posicionasse nesse momento. Espírito Santo de Deus, nós clamamos, Pai. Não, Senhor Deus, clamamos, Senhor Deus, a um Deus, ó Pai, que não existe. Não clamamos a um Deus, ó Pai, que é apenas uma estátua. Não clamamos a um Deus, ó Pai, que é um Deus simples, ó Pai, de qualquer forma ou qualquer pessoa. Não. Nós clamamos a um Deus real, verdadeiro. Nós clamamos ao Deus que criou os céus e a terra. Nós clamamos ao Deus que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos e que nos deu o Espírito Santo e que nos deu a graça de termos o Espírito em nossos corações, em nossas vidas, a graça de andarmos com o Espírito Santo, a graça de podermos, através do Espírito, entrarmos no Santo dos Santos, entrarmos sobre o trono, diante do trono de Deus, entrarmos perante o Teu trono e diante do Teu trono te adorarem face a face, diante do Senhor receber a graça, a glória, os sentidos, sentirmos a graça, sentirmos o Teu poder, sentirmos a Tua unção. Espírito Santo, nós te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor, ó Pai, tem nos dado, Senhor Deus, a entender que o Senhor cuida de nós, que o Senhor tem cuidado de nós, que o Senhor vai cuidar de nós. Não temos, ó Pai, nenhuma sombra de dúvidas, ó Pai, ou se temos sombras de dúvidas, que o Teu Espírito, Senhor Deus, posicione novamente a nossa fé perante o Senhor, que o nosso coração seja posicionado novamente perante a Ti. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós clamamos por vidas, pessoas que estão nos assistindo, pessoas, ó Pai, que estão nos ouvindo, pessoas, ó Pai, que estão do outro lado, ó Pai, pelas redes sociais, estão, Senhor Deus, com seu coração, ó Pai, fechado, amargurado, ou estão presas, ó Pai, na raiz de depressão, ou estão, Senhor Deus, com seus corações entristecidos, ó Pai, ou mesmo, Senhor Deus, estão com as suas vidas, ó Pai, fechadas, estão, Senhor Deus, precisando de algo da Tua parte. Espírito Santo, nós clamamos em nome de Jesus Cristo, que cada coração seja aberto, que o arado do Teu Espírito, ó Pai, venha arar a terra dos corações, de maneira, ó Pai, que essa palavra, ó Pai, venha achar um lugar, achar, Senhor Deus, uma terra fértil, achar, Senhor Deus, um lugar, ó Pai, aonde possa brotar e dar semente, a 30, a 60, a 100 por um, como a Sua palavra diz, ó Pai, que o Senhor, ó Pai, daria através da Sua palavra. Espírito Santo, nós declaramos, ó Pai, que aonde há um coração, que o Teu Espírito, ó Pai, venha tocar para que seja aberto. Abra o seu coração nesse momento, porque o Espírito Santo deseja ministrar você cada vez mais profundo, de maneira mais profunda, de maneira mais profunda, de maneira mais profunda, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Faz um tempo que o Espírito Santo tem ministrado algo no meu coração. Faz um tempo que o Espírito Santo tem falado de um homem em específico. E hoje o culto de hoje fala sobre a atitude de fé.
sobre você se mover na atitude, na ação da fé, sobre se mover naquilo que você não enxerga, mas naquilo que você tem convicção que é um fato, que é real, que é verdadeiro. Apesar de nós não enxergarmos, apesar de nós não vermos, nós temos plena convicção de que os fatos acontecerão, de que as coisas que Deus prometeu se cumprirão, de que as coisas que estão não aqui no ambiente material, mas no espiritual, são reais e não são apenas fábulas, são reais e não são mitos, são verdade e não são mentira. Algo que o diabo tem tentado deturpar entre o meio cristão, entre as pessoas, entre os homens que habitam na terra. Algo que o diabo tenta disseminar é que a palavra de Deus, ela não é real, ela não é verdadeira, ela não acontece, ela não acontecerá. E é exatamente nisso que está baseado a falta de fé. É exatamente nessa mentira que Satanás tem contado para o mundo, que a falta de fé está baseada. E muitas vezes nós nos vemos, levados por essas raízes, levados por esses ventos, que na verdade são mentira, que Satanás tem colocado muitas vezes em nossos ouvidos, em nossos corações, dizendo que não há necessidade de nós nos guardarmos, não há necessidade de nós buscarmos, não há necessidade de nós termos uma fé, uma fé onde nós buscamos diariamente, onde nós temos uma devoção diária, onde nós temos uma busca diária. Muitas vezes nós temos nos deixado levar por esses ventos. Por quê? Porque as notícias que nós temos ouvido têm sido muito mais fortes para nós do que as notícias do Evangelho. E a palavra de Deus, ela é tão tremenda, amados, que a palavra Evangelho significa boas novas, boas notícias. Eu quero dizer para você: deixe de ouvir as más notícias, abra a palavra de Deus e comece a ouvir o Evangelho, que é as boas novas, as boas novidades, as coisas novas do céu para as nossas vidas, para a sua vida. Deixe de assistir um pouco o jornal, deixe de assistir um pouco as notícias do mundo, e abra o seu coração para ouvir aquilo que o Espírito tem para dizer, através das notícias do céu, através das notícias espirituais, através daquilo que o Espírito Santo tem para dizer, para falar, para ministrar em nossos corações, em teu coração, no meu coração. Martinho Lutero uma vez disse que a palavra de Deus, ela é muito mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. Então eu quero dizer para você, amado, você quer se manter bem informado? Abra a sua Bíblia e leia, porque o Espírito Santo, ele quer falar com você através de boas novas, novidade de vida, através das boas notícias, que é o significado do Evangelho. Evangelho significa boas notícias. Deixe de ouvir as más notícias e comece a ouvir as boas notícias do Evangelho. Aleluia! Então eu quero dizer para você, é através disso que nós então ativamos o exercício da nossa fé verdadeira, parando de ouvir aquilo que o mundo quer que nós escutemos e começando a abrir os nossos ouvidos para ouvir aquilo que o Espírito quer que nós ouçamos, que a gente ouça, que a gente tenha colocado no nosso coração. Amém? Então nós precisamos, em primeiro lugar, nos desligar daquilo que é do mundo e nos conectar com aquilo que é de Deus. Não significa, amados, que nós vamos viver num mundo paralelo onde nós não vamos saber o que acontece aqui na terra. Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que nós precisamos, apesar de saber o que é necessário das coisas da terra, nós precisamos muito mais do que isso. Escutar as boas notícias, as boas novas daquilo que o céu tem para dizer a nosso respeito e a respeito daquilo que nos cercam, a respeito daquilo que nós vivemos. E é muito mais eficaz nós ouvirmos aquilo que vem do céu, porque aquilo que vem do céu, amados, é notícia fresca e não é uma notícia que é dada para a massa. Não é uma notícia que é dada para a população, não é uma notícia que é dada para milhares de pessoas ao mesmo tempo, não. As boas novas do Evangelho, elas são tão profundas, tão reais e tão sobrenaturais, que essas boas notícias, elas conseguem especificar e alcançar a nossa realidade no nosso próprio particular. Amém? No seu particular, no meu particular. Não é algo que é dado para todos, mas a boa notícia, ela consegue ser íntima, ela consegue chegar no íntimo do seu coração. Será que você está entendendo o que eu estou dizendo? A boa nova do Evangelho, ela não apenas traz boas notícias no sentido geral,
mas ela traz boas notícias para nós no particular, na intimidade, porque a palavra de Deus fala que aqueles que buscam ao Senhor, Ele dá a conhecer da sua aliança na intimidade. Amém? Glória a Deus. Eu vou partir para o nosso texto de hoje, senão eu vou ficar falando sobre isso. E algo que o Espírito Santo quer falar, né? Como eu já disse, existe uma pessoa em específico que o Espírito Santo há um tempo já tem soprado no meu coração para nós falarmos, né? Nós oramos muito e buscamos muito ao Senhor, nós temos tido tempos, né, de busca com o Espírito Santo, ultimamente, né? Nós oramos bastante, nós temos buscado bastante nas madrugadas, orado bastante de madrugada. E acho que alguns dias atrás eu falei exatamente isso. Falei assim, olha, a próxima vez que eu for ministrar, o Espírito Santo está me falando muito sobre essa pessoa em específico. Aí você deve estar perguntando, mas quem que é essa pessoa em específico? Fala logo quem é essa pessoa. Se você abrir a sua Bíblia em Hebreus capítulo 11, Hebreus capítulo 11, versículo 22, nós vamos falar sobre esse homem. E se você for ler o capítulo inteiro de Hebreus capítulo 11, certo? Você vai ver que Hebreus 11 fala sobre os heróis da fé. Fala sobre as pessoas que venceram na fé. Fala sobre as pessoas que não acreditavam apenas nas coisas que aconteciam aqui na terra, mas das pessoas que acreditavam nas coisas não materiais, não daqui dessa terra, não daqui que podem ser apalpadas ou que podem ser vistas com os olhos nus, não, mas de pessoas que venceram pela fé, porque elas estavam colocando o seu coração, a sua visão, não no que se vê no material, mas naquilo que não se vê, que é eterno. Amém? Então, se você ler Hebreus capítulo 11, a base da fé, a base do entendimento do que é a fé, é que nós não estamos aqui para viver nessa terra, olhando e sendo guiados por aquilo que nós vemos fisicamente, mas nós, como a palavra de Deus fala, nós precisamos viver como justos, e como justos, os justos viverão pela fé. E é exatamente pela fé que nós nos movemos, é exatamente pela fé que nós agimos, é exatamente pela fé que nós precisamos pontuar quem nós somos, para onde vamos e o que fazemos. E isso, amados, é tão forte na vida desse homem. E esse homem é nada mais, nada menos do que José. José, amados, foi um homem da qual Deus levantou para viver pela fé, e da qual está listado entre os heróis da fé de Hebreus capítulo 11. Nós vamos falar dele em Hebreus capítulo 11, versículo 22. A palavra de Deus fala assim: pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção da saída dos filhos de Israel do Egito, e deu ordens relativas aos seus ossos. Meu Deus, vamos ver de novo. Pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo, né? Ou fez menção da saída dos filhos de Israel do Egito, e deu ordens relativas aos seus ossos. Mas Caio, o que será que isso daí está querendo dizer, do que é que o Espírito Santo tem ministrado no seu coração com relação a isso, com relação a ossos, com relação aos ossos de José, com relação àquilo que José quer falar, quer fazer? Meu Deus, eu quero que você, amados, preste atenção, porque eu creio que isso daqui vai virar em nome de Jesus, como uma chave no seu coração, como uma chave para a sua vida, né? Eis aqui uma pessoa que não é perfeita, mas é uma pessoa que tem buscado na presença do Pai, viver aquilo que Ele deseja para a vida, para a minha vida, né? É exatamente isso que eu busco, e é exatamente isso que eu desejo, né? E eu quero isso também para a sua vida, que você busque dessa maneira, e que o seu coração seja dessa maneira devoto, né? Ou tenha devoção ao Espírito Santo desse jeito, amém? Então nós estamos falando de José, e José pautado em Hebreus capítulo 11, que fala sobre os heróis da fé, aqueles que venceram não por aquilo que viam, mas aqueles que venceram por aquilo que não viam, não enxergavam, era invisível aos olhos deles, mas que eles criam que Deus já tinha preparado e feito na vida deles, amém? E se eu fosse colocar um tema para essa palavra de hoje à noite,
Eu colocaria como graça resiliente, ou graça que traz resiliência, né? E algo que o Espírito Santo me trouxe, é algo tremendo demais, é o significado da palavra resiliência. Se você for abrir o significado da palavra resiliência, olha só, nós lemos um versículo falando que José, pela fé, ele já fez menção, né, do êxodo, da saída do povo do Egito para a terra prometida, né, que ele ainda não tinha experimentado, mas ele já cria que ia acontecer. Então ele fez menção sobre isso, sobre esse êxodo, falando que eles levassem os seus ossos, quando ele morresse, os seus ossos junto, né? Ou seja, falou para eles: levem de volta os meus ossos para onde estão os meus ancestrais. Isso está no final de Gênesis. O último capítulo de Gênesis fala sobre essa questão de José. Mas antes de eu ler essa partezinha, eu queria ler com você o significado da palavra resiliência. E a palavra resiliência, amados, olha só que tremendo, significa propriedade que alguns corpos apresentam de retornar à forma original, após terem sido submetidos a uma deformação elástica, ou capacidade de se recobrar facilmente, ou de se adaptar à má sorte ou às mudanças. Então olha só que coisa interessante. O que é resiliência? É você ter a capacidade de se reorganizar, de se remoldar, de poder se adaptar às situações ruins, às más situações, aquilo que é ruim, as más notícias, né? As circunstâncias que são negativas, aquelas coisas que te pegam de surpresa. Deus, Ele deseja que nós sejamos pessoas resilientes, e isso nós vemos na vida de José. E quando nós compreendemos aqui, quando nós vemos aqui o significado da palavra resiliência, nós entendemos exatamente por que então José fala: leva os meus ossos de volta para onde é a minha origem, de onde eu vim. Algo que José nunca perdeu em seu coração, algo que José nunca perdeu em sua mente, algo que José nunca perdeu na sua vida, é o entendimento de quem ele era e de onde eram as suas origens. E se eu for falar de uma pessoa que foi muito resiliente, ou que se adaptou às más situações, que se adaptou às más notícias, ou que se adaptou às situações e circunstâncias ruins, negativas e más, esse alguém foi José. Esse alguém foi José. Até mesmo na sua morte ele fez menção de se reportar de volta às suas origens. José nunca esqueceu de quem ele era. José nunca esqueceu das suas origens. José nunca se esqueceu de quem ele era. Cara, e isso é tão tremendo, amados, que a palavra resiliência vem de encontro a essa questão desse versículo. Propriedade que alguns corpos apresentam de retornar à sua forma original, ao seu lugar original, ou ao seu lugar de origem. Amados, algo que o Espírito Santo tem falado assim fortemente no meu coração também, com relação a José. O significado da palavra José. Vamos lá, o significado do nome José. José significa aquele que acrescenta, ou acréscimo do Senhor, ou Deus multiplica. Deus multiplica. Em primeiro lugar, a primeira coisa que nós precisamos compreender através dessa palavra que o Espírito Santo está ministrando nas nossas vidas é que Deus está nos alertando, Deus está nos falando conosco, falando com você, falando comigo, nos trazendo a luz de que precisamos ser resilientes, precisamos ser crentes, cristãos, homens de Deus, filhos de Deus, resilientes, pessoas capazes de se adaptar a situações negativas, más e ruins, mas não se adaptando ao ponto de se conformar com aquela situação, mas se adaptando ao ponto de transformar aquela situação em algo positivo.
transformar aquela situação de maneira que, dentro daquela circunstância, eu faça algo que então transforme aquela crise num crescimento, numa maturidade, em algo que vai me fazer ser maduro. Eita Deus, em algo que vai me amadurecer. E é exatamente nesse ponto que nós precisamos começar a viver e a andar e a compreender as coisas. Porque, amados, pessoas resilientes não são pessoas que dão ênfase às situações negativas, não são pessoas que dão ênfase às situações ruins, não. Pessoas resilientes são pessoas que, apesar de ouvirem as más notícias, as circunstâncias ruins acontecerem com elas, são pessoas que adaptam essa situação para amadurecer e para então transformar essa crise em uma oportunidade de prosperidade, de crescimento, de fazer com que então a sua vida dê um rumo, uma direção, da qual então ele consiga fazer com que aquela circunstância se retorne para algo positivo. Quer uma pessoa mais resiliente do que José? Queridos, em primeiro lugar, eu quero que você se lembre da situação e da história de José, né? Da situação e da história de José, mas antes eu quero dizer algo para você. Nesse tempo de coronavírus, nesse tempo em que nós temos que fechar tudo, nesse tempo em que nós tivemos que reorganizar a nossa vida, foi uma situação da qual Deus estava fazendo com que seus filhos fossem pessoas, homens e mulheres resilientes, pessoas que se adaptam às más situações, não se conformam com elas, não se transformam nelas, não surfam na vibe da má notícia, não ficam olhando para o que a má notícia faz, mas que apesar das más notícias, eles transformam essas más notícias em oportunidades para um crescimento, para uma maturidade. Quantos podem dar um glória a Deus aí? Dá um glória a Deus aí onde você está aí. Coloca um foguinho, fala um glória a Deus aí nos comentários, em nome de Jesus. Aleluia! Esse é um tempo em que a igreja está sendo resiliente, mas ao mesmo tempo em que aqueles que são verdadeiros estão sendo resilientes, aqueles amados que estão se perdendo, que estão decaindo, que estão se permitindo se levar pelas más notícias, estão se perdendo. E o Espírito Santo está chamando de volta, falando: ei, esse tempo não é um tempo que você precisa viver de maneira que você surfe ou que você mergulhe nas más notícias, não. Esse é um tempo que você precisa viver para transformar essa má notícia numa maturidade e fazer com que não as más notícias sejam algo aparente, mas que, como até o pastor Célio falou na terça-feira, você não pode ficar no barco, querido, você precisa sair do barco e andar sobre as águas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, né? Em nome de Jesus Cristo. Nós precisamos, amados, começar a olhar ao nosso redor e ver o que é que Deus está nos dando como oportunidade para usar, para fazer daquilo uma situação de crescimento. Em nome de Jesus Cristo. Algo que vai nos fazer nos elevar. E algo que é interessante agora, vamos recobrar aqui a questão de José. Algo que eu vejo na vida de José, queridos, você começa a analisar a vida dele desde o início. Ele era uma pessoa que tinha tudo, ele era uma pessoa que tinha um pai que amava muito ele, tinha um pai que dava tudo que ele precisava, deu uma capa diferente dos seus irmãos, era uma pessoa que era muito amada pelos seus pais, mas muito odiada pelos seus irmãos. E por ser odiado pelos seus irmãos, a primeira situação negativa e ruim aconteceu com ele. Ele foi lançado para uma cova, até que os seus irmãos decidissem o que fazer com ele. Alguns queriam matá-lo, outros queriam vendê-lo, outros então ficavam ali falando: o que nós podemos fazer com José? Porque não dá mais, a situação que nós estamos vivendo aqui não dá mais, o nosso pai está amando mais ele do que a gente, então a gente precisa fazer alguma coisa com ele, precisamos matá-lo. E a ideia era realmente matar José. Agora você imagina um menino que está jogado na cova, ouvindo a sua família, os seus irmãos, projetarem uma situação, projetarem algo para fazer com que ele morresse. Como que a gente pode forjar a morte dele? Como a gente pode mostrar que não foi a gente que matou, mas que alguma coisa o matou?
né? Agora você imagina isso acontecendo e ele na cova, debaixo da cova, ouvindo seus irmãos planejarem a sua morte. Amados, dali já começa a vida de José, já não mais crendo naquilo que ele via, já não mais crendo naquilo que ele estava ouvindo, mas crendo em Deus, colocando a sua vida no Senhor, se posicionando diante de Deus, se colocando perante Deus. Sabe por que eu estou falando isso, amados? Porque ali naquele momento, Judá olha para os seus irmãos e fala assim: nós não vamos matar José, não vamos matar José. E naquele momento que ele se levantou para falar que não era para ser morto, para que José não fosse morto, então os outros irmãos viram alguns homens passando pelo deserto e falaram: vamos fazer o seguinte, vamos pegar José e vamos vendê-lo para esses comerciantes que estão passando aqui no deserto. Então José é pego pelos seus irmãos, é colocado então sob correntes, né, no caso sobre cordas, que o amarraram como escravo, e ele então foi levado até o Egito, vendido pelos seus irmãos. Em primeiro lugar, ali já começam a acontecer as más notícias, as coisas ruins, as coisas negativas sobre José. Só que Deus já havia dado para José uma palavra, Deus já havia dado uma promessa para José, Deus já havia dado um sonho para ele, Deus já havia colocado sobre o coração dele quem ele era, falando que ele viveria para governar, ele seria aquele que governaria. Aí eu fico pensando, quantas pessoas que se posicionariam de maneira contrária diante de Deus? Quantas pessoas começariam a reclamar, a murmurar diante de Deus, falando: Deus, como é que o Senhor me jogou para esse lugar? Como é que o Senhor permite que os meus irmãos, além de projetar a minha morte, ao invés de projetar a minha morte, ainda me lançam ainda como escravo? Eu vou ser escravo no Egito, eu nem sei o que pode acontecer comigo, eu posso morrer nas mãos do meu Senhor. Só que a palavra de Deus fala que José foi vendido para um homem chamado Potifar. E esse homem chamado Potifar, em sua casa, num lugar, num ambiente no qual ele era muito rico, José, então, a palavra de Deus fala, e essa é a melhor parte, a palavra de Deus fala que Deus era com José. Em todas as circunstâncias, em todas as situações, em todos os momentos, a palavra do Senhor diz que Deus era com José. Com certeza, amados, José, como um bom judeu, ele tinha nas suas origens, nas suas entranhas, nos seus costumes, o hábito de falar com Deus, o hábito de ter um relacionamento com Deus, porque com certeza José havia já sabido das experiências que o seu pai contava, que o seu avô vivia, que seu avô viveu, que seu bisavô viveu, que seu pai Abraão viveu. E crendo, amados, na sua origem, eu acredito que José orava perante o Senhor, falava com Deus, e eu creio que a oração de José era: Espírito Santo, me mostra qual o propósito, o que o Senhor deseja fazer, o que o Senhor quer que eu faça, como o Senhor quer que eu haja, como o Senhor quer que eu ande, como o Senhor quer que eu viva, o que o Senhor quer que eu fale, como o Senhor quer que eu haja aqui dentro da casa desse homem que não te conhece, mas que adora outros deuses. Algo, amados, que eu creio que no espírito de José era muito firme, verdadeiro e real, era: apesar de eu estar na casa de alguém que adora outros deuses, eu vou permanecer adorando ao meu Deus, adorando ao Deus que me deu a origem, adorando ao Deus que me deu uma promessa, e crendo que esse Deus que me deu essa promessa, Ele vai realizar, Ele vai cumprir, independentemente do que eu estou vivendo, do que eu estou passando hoje e agora, no momento que se chama hoje. Primeiro estado de resiliência de José, capacidade de voltar às origens e transformar as notícias negativas, as circunstâncias ruins, em uma situação no qual ele vai amadurecer, crescer e dominar aquela situação. Como que foi isso? Por causa que Deus era com José, e por causa do seu trabalho, por causa do seu bom comportamento, do seu bom testemunho,
Porque a palavra de Deus fala que Potifar percebeu que Deus era com José. Não apenas, amados, não apenas Potifar viu o bom serviço de José, mas a Bíblia diz que o Potifar olhou para José e percebeu que Deus era com ele. Agora eu quero te perguntar, quantas vezes nós temos andado e vivido, não para que os outros vejam, né, que nós somos, que Deus é conosco, mas para que verdadeiramente nós mesmos temos a certeza de que Deus é conosco? Será que nós temos caminhado como pessoas que verdadeiramente andam, vivem e têm o coração alinhado com as suas origens, entendendo quem é em Cristo, de maneira que em tudo o que faz demonstra que é filho de Deus, não para que os outros vejam, mas porque o seu coração está alinhado, está colocado, o seu coração está posicionado em amar e em demonstrar o amor de Deus em tudo o que faz. Então o primeiro estado de José, de resiliência, é que em tudo que ele fazia, o amor que ele dedicava, em tudo que ele colocava as suas mãos, era demonstrado o amor que ele tinha por Deus. Eu creio que José, ele tinha plena consciência e compreensão e entendimento de que tudo o que ele fazia, como diz Paulo, quer comais, quer bebais, quer fazer qualquer coisa, tudo o que você faz é para a glória de Deus, é para que Deus seja glorificado, é para que Deus seja visto, é para que Deus seja engrandecido, é para que Deus seja conhecido pelas nações. E é exatamente dessa maneira que eu acredito que José andava, e isso é uma realidade tão grande, tão forte, amados, que houve um momento em que José foi provado. Mas antes de nós chegarmos na prova de José, eu quero dizer, porque Potifar olhou e viu que Deus era com José, porque Potifar olhou e viu que tudo que ele fazia era uma atitude de adoração a Deus, e tudo que é atitude de adoração a Deus, você faz com o seu melhor, da sua melhor maneira, com tudo que você tem, com tudo que você é. E porque Potifar viu isso na vida de José, Potifar olhou para José e falou: você não pode ser apenas um escravo, mas você precisa ser o primeiro dentro da minha casa depois de mim. E então José não foi só apenas um escravo normal ali, mas então José foi colocado como alguém que era o chefe dos escravos, alguém que estava então sendo chefiado e cuidando da casa, governante da casa de Potifar. Enquanto Potifar, o seu chefe, o seu líder, o seu senhor, não estava presente. E então acontece a prova de José. Então o primeiro estado de resiliência de José é o entendimento de que tudo que ele fazia tinha que agradar, tinha que glorificar, tinha que exaltar o nome de Deus. A segunda situação, amados, que aconteceu com José, do entendimento das suas origens, é que José, em determinado momento, a esposa dele, a esposa de Potifar, olhou para José e começou a cobiçá-lo. A palavra de Deus fala que a esposa de Potifar começou a cobiçar José, e começou a olhar para José, da sua boa aparência, as suas boas atitudes, as suas boas ações, e começou a cobiçar José. E quando essa mulher começou a cobiçar José, começou então a se insinuar para José. E na primeira vez que essa mulher falou com José, falou assim: José, vamos até os meus aposentos e vamos ter relações, porque eu estou afeiçoada por você. Qual que foi a atitude de José? Ai, amados, José, ele olhou para a mulher e falou assim: como pode eu,
um homem que foi colocado como o mais confiável, como pode eu, do qual o meu Senhor confia em mim, de tal maneira que Ele confiou a sua casa, e tudo que eu tenho aqui, eu posso usufruir, eu posso comer, eu posso beber, eu posso ter, eu posso usar, usufruir de tudo do meu Senhor. Como pode eu trair o meu Senhor, que está me dando tudo o que eu preciso? Em primeiro lugar, queridos, José, em primeiro lugar, ele compreendeu não apenas a fidelidade que ele tinha com Deus, mas ele também compreendia a confiança e a fidelidade que ele precisava ter para com o seu Senhor, para com aquele que estava o auxiliando, o ajudando, dando de tudo que ele precisava ali. Então, nós começamos a compreender e a perceber os frutos do Espírito através da vida de José. Nós vemos então, em primeiro lugar, o amor que ele tinha, o zelo que ele tinha, o amor que ele tinha pelas coisas. Em segundo lugar, nós estamos vendo o quê? O ato de fidelidade, não só para com Deus, mas também para com aqueles que estavam ao seu redor, para com aqueles que estavam em sua convivência. E em primeiro lugar, ao seu Senhor, aquele que ele servia. Amados, isso é questão de caráter. Porque o coração de José não estava inclinado para as coisas que eram apenas desse mundo, mas o coração de José estava inclinado para aquilo que era a vontade de Deus, porque a palavra de Deus fala que Deus era com José. Por que Deus era com José? Com certeza porque José andava com Deus, e porque José se preocupava em zelar por aquilo que Deus desejava que ele zelasse. Só que muito mais, amados, do que ser fiel ao seu Senhor carnal, como Potifar, José, ele era fiel ao seu Senhor espiritual, acima de todas as coisas, acima de tudo. José, ele tinha seu coração fidedigno e alinhado com o coração de Deus. Eu pergunto para você, será que nesse tempo de coronavírus, será que nesse tempo de situações escassas, de situações de complexidades, em situações de tribulação, que pode ser que você esteja passando, perdido o seu emprego, pode ser que você esteja vivendo uma situação, amados, que ninguém consegue compreender ou entender, uma situação em que você não imaginava estar passando, né? O desemprego, ou então você está mesmo com o coronavírus, ou mesmo você está doente de alguma maneira, seja o que for, dentro dessa situação em que você está vivendo, eu pergunto para você, será que você tem sido alguém resiliente, ou você tem sido entregue às más notícias, ou você tem sido entregue àquilo que é negativo, ou você tem sido entregue àquilo que é tribulação, ou você tem sido entregue àquilo que é ruim para a sua vida, ou aquilo que é declarado sobre você, através daquilo que o diabo tem declarado sobre você, ou até mesmo aquilo que a mídia diz, aquilo que a imprensa diz, aquilo que os jornalistas dizem. Em nome de Jesus Cristo, nós precisamos nos levantar como igreja e verdadeiramente começarmos a marchar perante o problema, sobre o problema, andar pisando sobre os problemas, sobre as situações, e declarar: apesar das circunstâncias, eu creio, o meu Deus está transformando essa situação em um ato de maturidade, em um ato no qual eu vou crescer com essa situação, e então eu vou prosperar através das más notícias. Aleluia! É assim que nós precisamos ter o nosso coração alinhado, colocado, posicionado. Eu não estou dizendo, queridos, que a tristeza não vai bater no seu coração. Eu não estou dizendo que a tristeza não vai invadir seu coração muitas vezes. Eu não estou dizendo que a tristeza não vai vir sobre você. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo, queridos, que apesar da tristeza te surpreender, apesar da tristeza viver no seu coração, apesar das circunstâncias serem ruins, a sua fé, a sua prática, o seu andar precisa ser o andar de alguém que vive pela fé, que é filho de Deus e que sabe que tem promessa, e que sabe que as promessas, não, apesar das promessas desse mundo, daqui, dessa terra, não se cumprirem, as promessas espirituais, aquilo que é eterno, o lar eterno, o céu, são coisas que são insuperáveis e muito maiores, prazeres que são muito mais altos e melhores e tremendos do que qualquer outro prazer, do que qualquer outra coisa material que a terra tem para oferecer para mim e para você. Aleluia!
É assim que Deus deseja que nosso coração esteja colocado, firmado. E eu quero dizer para você, em nome de Jesus, as más notícias não podem sufocar o seu coração. Mas em nome de Jesus, apesar da tristeza, da circunstância, do sentimento ruim, em nome de Jesus, ande sobre as águas, ande sobre os seus problemas, ande sobre os seus sentimentos, ande sobre as más notícias, ande contra as suas mentalidades negativas e comece a profetizar o contrário, começa a crer no contrário, começa a praticar aquilo que a palavra diz, ainda que a sua alma diga o contrário, continue a pregar, a praticar aquilo que a palavra diz ao seu respeito, como homem, mulher de Deus, com capacidade, com força e com veemência e com verdade, passando por cima da sua alma, passando por cima dos seus pensamentos negativos, passando por cima das mentalidades negativas e vivendo o melhor de Deus sobre essa terra, crendo que tudo que você faz, adora, exalta e glorifica o nome daquele que era, que é e que há de vir e que te salvou. Aleluia! Aleluia! A fidelidade de José, queridos, era algo muito pontual e verdadeiro. Diz a palavra de Deus que apesar de José ainda permanecer firme em Deus, aquela mulher pegou José em um determinado momento, pegou as suas vestes, tirou suas vestes, aquilo que estava sobre os seus ombros, e então o forçou a querer a ter relação com ele. Mas o que José fazia? A palavra de Deus já antes falava que José estava fugindo da mulher de Potifar. Para onde a mulher de Potifar ia, ele saía, ele ia embora. Para onde a mulher de Potifar ia, ele ia para outro lugar, para outro lado. E eu quero dizer, amados, que é interessante, a pessoa que ela tem o coração firmado em Deus, aonde o pecado anda, ela foge desse ambiente, desse lugar. Assim como José fez. Aonde a mulher de Potifar ia, ele saía. E a palavra de Deus fala que não foi diferente nesse momento em que a mulher de Potifar pegou ele e agarrou ele e fez com que então ele queresse ter relações com ela. O que José fez? Fugiu. Mas apesar de José ter fugido, ela ficou com as suas vestes em suas mãos. E por ela ter ficado com as suas vestes em suas mãos, ela começou a gritar e a falar: meu Deus, olha, homens, olha só, esse hebreu que foi colocado dentro da minha casa, esse hebreu que Potifar colocou dentro da minha casa, esse homem veio aqui para nos insultar e para me fazer ter relações com ele está querendo me assediar. A fake news já começou ali. E as pessoas acreditaram porque era a mulher de Potifar. E no momento, amados, em que eles ouviram isso, em que Potifar ficou sabendo disso, Potifar mandou José ser preso e colocado no calabouço mais profundo da terra do Egito. Só que nós estamos falando do homem que conhecia a sua origem, do homem que pediu para seus ossos serem enterrados em sua terra de origem. E mesmo no lugar mais profundo, no calabouço mais profundo, onde haviam ratos, onde haviam doenças, onde haviam outros homens que tinham praticado coisas terríveis que ele nunca havia praticado, José, ele desanimou. José olhou ao seu redor e falou: poxa, eu estou preso numa prisão, velho, estou debaixo de novo da terra, eu estou no lugar mais profundo do Egito, junto com assassinos, malfeitores, pessoas que realmente fizeram mal. Eu estou preso no lugar mais profundo. Só que a Bíblia diz que Deus era com José. E porque Deus era com José, José continuou adorando a Deus através das suas atitudes, do seu trabalho, através de quem ele era. Ele continuou a irradiar
Deus, ele continuou a irradiar o amor que ele tinha por Deus, ele continuou a irradiar a fidelidade que ele tinha por Deus, ele continuou a viver como um homem de Deus, e como um homem de Deus, amados, ele foi visto pelo chefe dos carcereiros, e como chefe dos carcereiros, o chefe dos carcereiros, o chefe dele, a pessoa que cuidava para que ele não fugisse, o colocou como o primeiro dos prisioneiros, e fez com que ele cuidasse da prisão, e fez com que ele estivesse à frente da prisão. Olha só, amados, um homem que ama Deus sobre todas as coisas, mesmo na prisão, mesmo jogado no lugar mais profundo, ele é colocado como o primeiro naquele lugar. Aleluia! Nós não servimos um Deus que nos esquece, nós não servimos a um Deus que nos deixa de lado, nós não servimos a um Deus que esquece das suas promessas, mas nós servimos a um Deus que é real e verdadeiro, que é tão real e verdadeiro, que mesmo nós estando na prisão, mesmo que nós estejamos numa prisão, no lugar mais profundo, Ele nos busca daquele lugar. Cara, eu quero que você entenda isso. O carcereiro colocou ele como a pessoa que ia cuidar dos outros prisioneiros. As pessoas que andavam com José percebiam a verdade do coração de quem era José, do serviço, do amor a Deus, da sua posição em Cristo, da sua posição em Deus, né, na verdade. Sabe por quê, queridos? Hebreus, no capítulo 11, uns versículos antes, eu quero ler com vocês, uns versículos antes, vamos ver aqui. Versículo 13 de Hebreus 11 diz assim: todos esses morreram mantendo a sua fé, alguns sem ter recebido promessas, mas tendo-a visto e acolhendo-as de longe, declararam ser estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Os que dizem tais coisas mostram que estão buscando uma pátria, não uma pátria aqui na terra, não algo daqui da terra, não algo material, não algo que é visto, é reconhecido por homens, mas algo que é eterno, algo que não é dessa terra. Continuando, versículo 19 do capítulo 15 do capítulo 11. E se estivessem se lembrando da pátria de onde saíram, teriam a oportunidade de voltar, mas agora almejam uma pátria melhor, isso é, a celestial. Por isso também Deus não se envergonha deles, nem de ser chamado seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade nos céus. Amados, eu pergunto para você, será que você ainda tem o seu coração pequeno ao ponto de você querer viver as coisas de Deus aqui na terra? 1 ou 2 Coríntios capítulo 15, Paulo diz assim para os coríntios: olha, se vocês estão esperando em Deus somente para as coisas aqui da terra, eu digo para vocês, vocês são todos homens miseráveis, não vale a pena. Mas sabe, amados, algo que eu vejo na vida de José, ali na prisão, com os prisioneiros, ele tinha um dom que Deus colocou no coração dele, que era o dom de interpretar sonhos. Então ali na prisão, Deus cria uma situação em que ele interpreta os sonhos de um copeiro e de um padeiro. Sabe, eu vejo isso como algo muito profético sobre a questão da Santa Ceia. O corpo, o vinho e o pão. Um deles morreu depois de 3 dias. E o outro viveu e foi para os aposentos do rei, voltou aos aposentos do rei. Só que José havia já falado para eles o significado desses sonhos, e eles estavam vivendo exatamente aquilo que José tinha interpretado para eles. E para um deles, José olhou para ele e falou assim: olha, não se esqueça de mim quando você estiver lá no palácio com o Senhor. Não esquece de mim não, lembra de mim, vê se o faraó não me tira dessa situação. Só que ele se esqueceu. A palavra de Deus fala que ficou, acho que mais 1 ano e meio. A palavra de Deus fala que José foi esquecido.
Cara, e eu fico me imaginando, meu Deus, José já tinha mais de 30 anos. E ele não vivia aquilo que Deus havia prometido para ele, não tinha vivido ainda. Ele não tinha experimentado ainda, ele não tinha nem mesmo vislumbrado o pouquinho daquilo que Deus tinha para a vida dele. Só que, em um determinado momento, quando o faraó falou sobre o seu sonho, aquele homem se lembrou de José. E por ter se lembrado de José, a palavra de Deus fala aqui então, faraó. Amados, não foi Potifar, não foi alguém conhecido, não foi alguém simples do Egito, alguém que tinha posses do Egito, não. Era faraó, o governador do Egito, o homem mais importante da terra na época. Porque o Egito era a maior potência como pátria, como país na época, nessa época, né? Nessa época da pré-história. E nesse momento, então o faraó fala, será que alguém não pode interpretar esses sonhos? Então aquele homem se lembra de José, poxa, tem um cara lá na prisão, da qual a gente pode ir lá chamar ele, e ele sabe interpretar sonhos, porque ele interpretou o meu sonho, e aquilo que ele falou que aconteceria, aconteceu. Não só na minha vida, como na vida também do outro homem que estava comigo. Então o faraó fala, manda chamar ele. Então José é chamado da prisão do mais profundo, da mais profunda prisão do Egito, é chamado de volta para o palácio. E lá no palácio ele interpreta os sonhos de faraó. E então o faraó olha para ele e fala assim, você interpretou o meu sonho exatamente naquilo que eu precisava. E por você ter interpretado esse sonho, você vai administrar toda a terra do Egito e vai ser colocado como o segundo depois de mim. E você vai cuidar daquilo que daquilo que você está dizendo para mim que vai acontecer. Amados, homem de Deus e mulher de Deus, não se deixa bater pelas circunstâncias, mas continua permanecendo firme naquilo que Deus tem para a vida deles. Resiliência. Mesmo estando na prisão, ele estava na prisão fazendo o seu melhor, demonstrando o amor que ele tinha para Deus em primeiro lugar. Eu acredito que José, ele tinha plena certeza de que tudo o que ele fazia era uma adoração a Deus. Amados, se nós tivermos essa mesma compreensão, nós temos a compreensão que Jesus Cristo tinha acerca de tudo o que ele fazia. Porque a palavra de Deus fala que Jesus, ele não fazia nada que ele não vinha o seu Pai fazer. E tudo o que ele fazia conforme a vontade do seu Pai. E quando nós fazemos tudo conforme a vontade de Deus, nós estamos adorando ao Senhor na sua boa, perfeita e agradável vontade. Porque o versículo anterior de Romanos capítulo 12 fala assim, eu rogo para vocês, eu peço para vocês, por favor, se apresentem e coloquem o seu corpo, que o seu corpo, a sua vida, que tudo que você faz, apresente-se diante de Deus, como sacrifício vivo, como sacrifício santo, como sacrifício agradável a Deus. Porque nesse momento que você apresentar o seu corpo, as suas ações, tudo que você faz, como sacrifício santo e agradável a Deus, você vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amados, quando nós compreendemos isso, nós compreendemos o que é realmente ser filho. Porque quando nós entendemos que tudo que nós fazemos serve para adorar a Deus, quando nós compreendemos que tudo que nós fazemos precisa ter amor, porque nós estamos fazendo por amor não a nós mesmos, mas a Deus em primeiro lugar. E quando nós adoramos a Deus de todo o nosso coração, através de tudo que nós fazemos, através das coisas que nós colocamos, através da mão, do lugar em que nós tocamos, através do lugar, das pessoas que nós estamos conversando, falando, ministrando, dizendo, quando nós compreendemos que tudo que nós fazemos serve como adoração a Deus, tudo, nós compreendemos, amados, que a nossa vida ela tem um propósito. E qual que é esse maior propósito? É irradiar a verdade de Cristo, ou seja, é irradiar a filiação de Deus sobre as nossas vidas.
em tudo que nós fazemos. Então eu quero dizer para você, não olhe para as circunstâncias que você está vivendo agora, não olhe para a situação de desemprego que você está passando agora, não olhe para a situação de doença, de enfermidade que você está passando agora, como algo que vai te matar, ou como algo que é muito grande demais para você, ou gigante demais para você. Não, amados, não existe gigante diante daquele que criou todas as coisas. Não existe coisas grandes demais ou impossíveis demais diante daquele que criou todas as coisas. E quando a nossa vida ela serve de adoração para o Senhor, quando a nossa vida ela serve de adoração para Deus, em tudo que nós fazemos, amados, ainda que nós morramos, a nossa vida será recompensada na eternidade. Tudo que nós fizemos ou fazemos, independentemente se nós estamos recebendo reciprocidade ou se nós estamos aqui na terra, nós precisamos crer. A nossa pátria, a nossa cidade, a nossa vida não tem que ser baseada nessa vida aqui na terra, por aquilo que nós vimos, por aquilo que nós experimentamos aqui, pelas circunstâncias que nós estamos vivendo aqui, mas nós precisamos viver e nos mover pela eternidade e pelo céu, viver aquilo que o céu nos diz para viver, viver aquilo que o céu nos diz para andar, a forma como o céu diz para nós proclamarmos, dizermos, profetizarmos, não importa as circunstâncias, não. A palavra de Deus fala que aqueles homens de Deus da igreja primitiva, eles não estavam preocupados com a morte deles, eles não estavam preocupados com aquilo que eles tinham para receber aqui na terra, mas eles estavam preocupados com uma pátria que não era da terra, mas era no céu, com uma pátria que eles, com recompensas que eles não iriam receber aqui na terra, mas que eles usufruiriam, que eles viveriam, que eles andariam, prazeres que eles teriam, não na terra, mas no céu. Ainda que nós morramos, ainda que as coisas, as tribulações venham, ainda que as más notícias venham, ainda que as circunstâncias sejam contrárias, ainda que nós não vivamos aquilo que nós achamos que nós temos que viver, ainda assim, o nosso coração permanecerá em Deus. Ainda assim, as nossas ações precisam glorificar o nome de Deus. Ainda assim, tudo que nós fazemos precisa adorar a Deus, porque a nossa vida aqui na terra não é a essencial, não é a real, mas a nossa vida no céu é aquilo que nós vamos usufruir, é aquilo que nós vamos viver, não por um momento, mas por toda a eternidade. Por toda a eternidade. Aleluia. Não existe medo em mim. Aleluia. O verdadeiro amor me encontrou. Amado, se renda à presença de Deus agora. Nós somos. Deixa a glória de Deus invadir o seu coração. Se renda à presença de Deus, independente das circunstâncias, independente das situações. Se renda à vontade de Deus, à glória de Deus, ao amor de Deus. Não existe mais medo em mim. O verdadeiro amor me encontrou. E agora nós somos um. Pois Ele primeiro me amou. Não temo ondas, não temo vento. E o medo se foi, o medo se foi. E sobre as águas me faz andar. Me chamou, você me chamou. Não temo onda, não temo vento. E o medo se foi, e o medo se foi. E sobre as águas me faz andar. Você me chamou, você me chamou.
E a palavra de Deus fala que Moisés pegou os ossos de José e levou de volta para Canaã. Moisés não entrou em Canaã, nem mesmo seus ossos, mas os ossos de José foram levados por Josué até Canaã, a cidade prometida. Amados, mesmo que nós não vivamos as coisas aqui na terra, naquilo que nós vemos ou experimentemos, as coisas espirituais permanecerão, e mesmo na nossa morte nós vamos experimentar as coisas do céu. Aleluia. Eu sou teu lar, muda as coisas. Eu sou tua casa, eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar, mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar, mude as coisas de lugar. O teu amor é completo, ele sara minha alma, ele sara minha alma. Teu amor é completo, o teu amor é completo, ele sara minha alma, ele sara minha alma. Sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa e tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Mude as coisas de lugar. Mude as coisas de lugar. Declare isso. Mude as coisas de lugar. Mude as coisas de lugar. Mude as coisas de lugar. Sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Morada. Eu sou teu lar. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Mude as coisas de lugar, mude as coisas de lugar, mude agora, mude agora, mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa favorita, eu sou tua casa favorita, eu sou tua casa favorita. Mude tudo, mude tudo, mude tudo de lugar, mude tudo de lugar. Eu sou teu lar, mude as coisas de lugar. Aleluia. Seja resiliente, amados. O significado da palavra José significa Deus multiplica, Deus acrescenta. E quando ele foi governador, quando ele foi o segundo do Egito, ele multiplicou a comida no tempo de escassez. Quando a terra inteira estava passando por fome, por causa do sonho e da administração de José, o Egito não passou fome, mas tinha em abundância a ponto de poder multiplicar ou dar
para as outras nações, sustentar outras nações, através da administração de José. Amor furioso, Seja resiliente, amado. amor de Deus. Creia em quem Deus te fez para ser. Somos filhos de Deus. José, ele cria e sabia o propósito dele. Nós precisamos saber a nossa origem, quem somos em Deus, o que estamos fazendo e por que estamos fazendo, é para a glória de Deus. E nessa verdade nós precisamos nos basear na nossa prática de vida, praticar essa verdade dia após dia, e dessa maneira Deus vai nos dar, Deus vai acrescentar aquilo que é dele para nós, em nome de Jesus. Você que está passando por uma circunstância difícil, por dores, por enfermidade, seja o que for, em nome de Jesus Cristo, eu declaro que o ruá de Deus, que o sopro de Deus, que o ânimo de Deus passe sobre o seu coração agora, e você seja reanimado no Espírito, crendo quem você é, como filho de Deus. Você tem uma pátria que não é nessa terra, mas é uma pátria celestial que você vai gozar na eternidade, os prazeres eternos. E é nessa verdade que precisamos basear a nossa vida, precisamos basear a nossa verdade, os nossos pés. É nessa verdade que nós precisamos andar, é crendo que somos filhos, e como filhos precisamos irradiar o que é o céu na terra, o céu na terra. Seja agora recobrado em seus ânimos, seja reanimado no Espírito, em nome de Jesus, Ei! Que o amor do único e verdadeiro Deus, que a graça grandiosa, tremenda, poderosa e maravilhosa do Espírito Santo seja sobre você, sobre a vida da sua casa, da sua família, sobre os seus, hoje, amanhã, depois de amanhã, no fim de semana, nos outros meses, até o fim do ano, pela eternidade, em nome de Jesus. Que o Espírito Santo te anime, te levante, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia, aleluia. Aleluia.